O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, e então sim, eles farão jejum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. O Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Caríssimos, especialmente nós queremos acolher os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de Televisão, pela Rádio Web Basílica de Nazaré, pelo Facebook da Basílica e pelo YouTube de Belém do Pará para a Amazônia Legal, o Brasil e o mundo. Caríssimos, hoje, antes da gente passar diretamente para a nossa reflexão, eu gostaria de fazer um exercício de memória, tá certo? Rememorar. Rememorar o quê? As lições que muitos esqueceram, as lições do catecismo. Porque tem gente que pensa que o catecismo, ele é divorciado da Bíblia. Tem gente que pensa isso. Mas ele não é divorciado da Bíblia, pelo contrário. O catecismo, ele é a Sagrada Escritura, sintetizada, resumida. A Bíblia Sagrada é o livro, e o catecismo é o caderno de estudos dirigido, que ele faz a pergunta e dá a resposta. Por isso que os livros de cabeceira do cristão tem que ter como livro de cabeceira a Bíblia e o catecismo. Então vamos fazer memória das 14 obras de misericórdia. Está vendo? O catecismo, o pequeno catecismo, lembram? Quem tem mais de 40, 45 anos deve estar lembrado, não é? Um livrinho pequeno, muito desprezado e abandonado por muitos. Mas importantíssimo. É preciso que nós voltemos ao catecismo, que lá está dito, não é? No nosso pequeno catecismo. Não matarás, não furtarás, guardarás domingos e festas, não levantarás, né? As 14 obras de misericórdia, os 7 pecados capitais, tudo isso que nós devemos saber, ou deveríamos saber, de cor e salteado, e saber fazer a ligação com a Sagrada Escritura. Então, digo isso porque o texto de hoje de Isaías, vocês vão ver, nós vamos demonstrar, é profundamente catequético. E catequese vem de catar. Catar em grego quer dizer proclamar. Primeiro. E segundo sentido de catar. Catar é também ensinar, evangelizar. Então, catequizar é evangelizar. Primeiras obras de misericórdia são 14. 7 corporais e 7 espirituais. As corporais. Primeira, dá de comer a quem tem fome. Segunda, dá de beber a quem tem sede. Terceira, vestir os nus. Quarta, dá pousada aos peregrinos. Hospitalidade, acolhida ao estrangeiro, ao forasteiro. Quinta, visitar os enfermos.
E os encarcerados, os presos. Ai, padre, eu tenho nojo de hospital. Ai, padre, em presídio, que horror. Não, é um trabalho que nós precisamos fazer também. São duas tarefas difíceis, que não é fácil em hospital. Hospital você vê muitas coisas terríveis. E em presídio é perigoso, mas faz parte. E dificilmente alguém não tem na família um parente que não esteve preso, não é, minha gente? Pode procurar por aí que você deve ter um primo, um contraprimo. Né? Nem se fala, né? Não, padre, abafa o caso. Isso é muito feio para a gente falar da nossa família. Mas está lá, né? Pode ter feito o que fizer, mas ainda é gente. Não é só jogar lá, não, e deixar apodrecer até morrer. Sexta obra de misericórdia corporal: remir os cativos, libertar os que estão presos. E não só os que estão presos, e aqui se esquece de um pecado muito grave da sociedade brasileira. Muitas pessoas presas inocentemente, sem terem sido julgadas. São jogadas lá, os arquivos vão morrendo, e as pessoas ficam aí 2, 3 anos nas cadeias, sem nem ter sido julgadas. E não estamos falando de graúdos, não, estamos falando dos miudinhos, porque os graúdos têm advogado para ir atrás, e os miudinhos não têm. Então, é um pecado que nós temos que corrigir. Claro, quem fez por onde? Né? Nós vamos ver aqui, nas obras espirituais. As obras espirituais, assim, a sétima obra de misericórdia corporal: enterrar os mortos. Tá certo? Lembrando, para quem manda cremar, as cinzas das pessoas cremadas não devem ser jogadas fora, nem na floresta, nem no mar, nem no lixo, nem ficar guardada em casa. A urna com as cinzas deve ser datada direitinho e colocada no jazigo da família. As 7 obras de misericórdia espirituais. Primeira, dar bom conselho. Dar bom conselho. Tem gente que diz que conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Querido, querida, um bom conselho não tem ouro no mundo que pague. Segundo, ensinar os ignorantes, os que não sabem, os que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a doutrina da igreja, não conhecem, não sabem distinguir o certo do errado. Se você sabe, você tem que ensinar. E geralmente nós temos sempre que aprender também, não é? Terceira, castigar. Corrigir e castigar os que erram. Então, os que fizeram por onde merecer castigo, correção, tem que receber a correção. Mas lembre-se que a correção é para, já está dizendo, corrigir. Ou seja, consertar e botar em uso de novo. Não é destruir e deixar apodrecer, como muitos querem fazer, viu? Nós temos que fazer o possível para consertar as pessoas. Então, as cadeias não podem ser, os presídios não podem ser depósito de lixo humano. Tem que ser recuperação de ser humano. É uma obra muito difícil, viu? Porque os melhores sistemas prisionais do mundo, e que o Brasil não faz parte deles, infelizmente, tem menos de 20% de recuperação. Quer dizer que nós ainda estamos muito atrasados nesse aspecto, não é? Da correção. Lembrando também que corrigir os que erram é uma obra abispinhenta, trabalhosa e abispinhenta. Tem gente que prefere nem fazer, porque geralmente para corrigir você tem que ferir. São João Bosco diz que corrigir sem ferir é uma arte, e é para poucos.
E nessa arte de corrigir sem ferir, eu posso dizer que os cearenses são péssimos em corrigir sem ferir. Porque quando o cearense corrige, ele já vai logo, né? Ele fere mesmo. É um defeito, né, da cultura cearense, né? Já corrige logo para fazer logo o sujeito chorar sangue, né? Quarta, consolar os aflitos, enxugar as lágrimas dos que choram. Quinta, perdoar as injúrias. Se você for brigar por tudo que dizem contra você ou de você, você vai passar o dia cuspindo fogo, né? Quem tem marido, quem tem filho, quem tem pai, mãe, sabe disso. Irmãos. Sexta, sofrer com paciência as fraquezas do próximo, suportar com paciência as fraquezas do próximo, né? Infelizmente tem gente que acha que tolerar é concordar, não é? Não, tolerar não é concordar. Tolerar é porque você ainda não conseguiu dar jeito naquela situação. Então você vai levando ali devagarinho até a coisa se acertar. E sétima, rogar pelos vivos e pelos mortos. Então vejam que 7 são para a vida material e 7 para a vida espiritual. E as 14 englobam toda a vida do ser humano. Então tenhamos isso em mente. Feita esta memória catequética, vamos ver alguns detalhes do texto de Isaías. Primeiramente, como nós vimos no Evangelho, Jesus não condena as práticas externas, os exercícios quaresmais. Quais são os exercícios quaresmais? Os 3. Jejum, esmola ou misericórdia e oração. Pelo contrário, ele dá exemplo. Ele é o primeiro a nos dar exemplo de jejum. Ele é o primeiro a nos dar exemplo de misericórdia. Ele é o primeiro a dar exemplo de vida de oração. Porque Jesus não só ensina essas coisas, ele as pratica e as ensina pela prática. Olha que beleza. Então Jesus não condena essas obras exteriores, pelo contrário. Veja que a queixa dos discípulos de João Batista olha, os fariseus fazem jejum, nós também fazemos. E os teus, por que não fazem? E Jesus dá o motivo, eles não estão fazendo agora porque eles estão comigo, com o noivo. Você imagina o noivo reúne os amigos para fazer lá a despedida de solteiro, uma despedida sadia, né? Pelo amor de Deus, não desmantelada. Jesus, como noivo, não vai fazer despedida de solteiro mundana, não é, minha gente? Ele vai fazer uma coisa, né, direitinha. Então, se o noivo está com os amigos e eles estão ali se preparando para o casamento dele, fazendo a festinha, né, eles vão fazer jejum numa festa, minha gente. Festa tem o quê? Comida, bebida, dança, música. Agora, quando ele for tirado deles, né, aí sim, Jesus está se referindo ao que vai acontecer com ele. Não é? Que ele vai ser preso, ele vai ser injuriado, ele vai ser maltratado, torturado, crucificado, morto e sepultado. Mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Mas entre este momento e a ressurreição, ele vai ter que passar pela cruz. E aí sim, os seus discípulos jejuarão. Por isso que na quaresma, nós lembramos esse momento em que o noivo nos é tirado. Nós fazemos o jejum. Este é que é o tempo. Agora, Jesus é exigente, minha gente. Ele não quer só um jejumzinho assim, para dizer que faz. Não, viu? E nós vamos ver que o profeta Isaías criticou o povo da antiga aliança, porque eles queriam fazer um jejum de fachada. Um jejum de fachada, desligado do que é necessário. Então Jesus nos exige de nós que nós façamos as nossas
os exercícios exteriores, eles têm que brotar do interior, de um coração sincero. Senão, vai ser igual pão bolorento, não é? Como é pão bolorento? Ele é bonito por fora e podre por dentro. E Jesus não quer que ninguém seja bonito por fora e podre por dentro. Jesus quer que você seja bonito por fora e que seja sadio por dentro. Está vendo como Jesus é exigente? Então ele quer que as práticas exteriores, o jejum, a esmola e a oração, estejam em sintonia, em concordância, em concórdia com os sentimentos, o pensar e o agir e o falar e o pensar e o agir do cristão, do discípulo de Cristo, tem que ser uma coisa só. É um esforço grande para conseguir isto, devido às nossas fraquezas, que o Senhor suporta. Olha, está vendo? Jesus já pratica misericórdia comigo e com você, a suportar as minhas e as tuas fraquezas. Então, se vocês prestaram atenção na leitura de Isaías, se não prestar, anote para depois reler na sua oração pessoal e no seu estudo bíblico. Eu até anotei para não esquecer. Você tem que fazer assim, tá vendo? A liturgia diária, vocês que fazem liturgia diária, pega um papelzinho, pega uma caneta e vai anotando. Olha só o que eu encontrei nessa passagem de Isaías. Ele fala de 12 obras de misericórdia, diretamente. As corporais, o que é que ele disse aqui? O jejum tem que estar acompanhado dessas obras de misericórdia. Olha, tá vendo? Jejum sem misericórdia, Deus não aceita. Jejum e misericórdia sem oração, também não. Então tem que as três andarem juntas. Então o profeta Isaías nos diz, ou melhor, o Senhor pela boca do profeta Isaías nos diz, que o jejum que agrada a ele é redimir os cativos. Ora, redimir os cativos é a sexta obra de misericórdia. Visitar, dar de comer aos que têm fome. Ora, quem dá de comer, dá de beber. Então nós já temos aqui a primeira e a segunda obra de misericórdias corporais. Olha só. Visitar os enfermos. Olha aí. Visitar os enfermos já é a quinta obra de misericórdia. Está vendo? Então, nós já temos aqui, pelo menos, olha só, visitar os enfermos, vestir os nus e acolher os peregrinos, ou seja, acolher os peregrinos já é a terceira obra de misericórdia corporal, né? Acolher é a quarta obra de misericórdia corporal. Tá vendo? E aí? E as espirituais? Dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir ou castigar os que erram. Não é isso que o profeta começou a fazer? Logo no começo? Ele não está corrigindo o povo? Ele não está dizendo que o povo da antiga aliança está fazendo as coisas de maneira errada, o jejum errado, que está faltando a misericórdia? Então ele já está dando um bom conselho, ele já está ensinando os que não sabem distinguir o certo do errado e está corrigindo os erros do povo. E nisso vai incluir perdoar as injúrias, consolar os aflitos e sofrer com paciência as fraquezas do próximo, porque o Senhor estava sofrendo com paciência as fraquezas do povo da antiga aliança e suporta as nossas, povo da nova. E mais,
orar pelos vivos e pelos mortos, porque ele diz que se nós fizermos o jejum com a misericórdia, a nossa oração será ouvida. E quando nós invocarmos o Senhor, Ele dirá: eis-me aqui. Olha que maravilha. Diga para o seu irmão que está do seu lado: meu irmão, te corrige. Vai, diga. Ele vai dizer para você também. E nós vamos dizer para você que está em casa: irmãos, vamos, gente, vocês estão com sono? Tem que evangelizar desde cedo. Repita comigo para o seu irmão: irmão, crede no Evangelho e te converte, te corrige, que eu vou fazer a mesma coisa também. Câmara, foca aqui no pessoal. Agora nós vamos dizer para quem está em casa: irmãos, convertei-vos, crede no Evangelho, mudai de vida, fazei o que agrada o Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sua mãe Maria Santíssima.